Este é o programa Encontro no Getsemane e eu, pastora Dani, queria te convidar agora a parar tudo o que está fazendo para poder ouvir uma palavra abençoada que o pastor Jorge Linhares vai trazer nesse momento para você. Preste bastante atenção. Não existe caminhos sem saídas. Deus vai prover uma para você. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus para vocês, para os seus familiares. E nesse dia que Deus separou para nós, que ele seja um dia de vitórias. Hoje eu gostaria de falar com vocês, baseado em Tiago, capítulo 5, versículos 20 e 21. Tiago, capítulo 5, ou melhor, versículos 19, 20. Versículos 19 e 20, tá bom? Tiago, capítulo 5. E aproveitando, veja aí a programação da Igreja Batista Getsemane, lembrando que temos cultos todos os dias às 9 da manhã, também às 15 horas e a partir das 19 horas, várias reuniões na igreja. Por exemplo, hoje, domingo, ou melhor, no domingo, você que está assistindo hoje, nós temos culto às 7h30 da manhã, depois temos às 10 horas, depois às 14h30, depois às 17h30, depois às 20h15, caixa d'água. Olha quantos cultos. E às 18 horas temos o culto em inglês, muito de Deus, tá? Na segunda-feira, atletas com Cristo, oração, empresários, o solitude, aquele que é solitário. Na terça, vitória, guerra contra o diabo, vem participar, faz uma campanha. Quarta-feira, profético pentecostal, também culto da família. Quinta, cura interior, libertação. Sexta, libertação de guerras e batalhas contra os demônios. E sábado, juventude, adolescente. À sexta-noite tem também os adolescentes. Muito legal, muito bom. E a nossa oração é que essa pandemia passe logo e nós tenhamos uma programação muito mais envolvente, clínica da alma e uma série de programações. Você vai ver aí chamada para o colégio, para o seminário Teológico Coinonia, para os encontros de avivamento e muito mais. Não dando para você frequentar a sede, o Templo de Araguá, ou aqui a sede central, no Dona Clara, você pode procurar uma de nossas missões. Entre no site da igreja, getsemane.com.br, vai ser uma benção. Meus livros, você sabe, você os encontra nos supermercados BH, em Belo Horizonte, também na Grande BH e várias cidades do interior. Foi ampliada a rede onde você encontra os meus livros, tá bom? Continue vigilante contra esse coronavírus, né? Máscara, distanciamento, álcool, gel. E você que tem uma idade já avançada, você que é dependente de algum remédio, alguma coisa assim, é do grupo de risco, fique mais isolado, participe em casa. E nós temos aí o online, você pode participar dos cultos, contribuir, ser evangelizado, evangelizar, vai ser muito legal. Vamos ler a palavra de Deus então? Vamos lá. Diz a palavra de Deus, Tiago 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, então é uma carta para o povo de Deus. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converteu, fazer voltar, sabei que aquele que faz o seu irmão voltar, olha, ele deixa de andar no caminho errado, ele salvará da morte a alma dele e ainda cobrirá uma multidão de pecados. Eu faço questão de dizer a vocês, esse assunto que eu vou falar com vocês aqui, ele é de extrema importância. Talvez um dos temas mais importantes da minha vida aqui. Em perto de 50 anos como pastor, que Deus tenha misericórdia de mim e me mantém em pé, né? A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, ore, vigie para que não caia. Então, nesses quase 50 anos, eu percebi algumas coisas. Eu não nasci pastor, eu me ofereci para Deus e me tornei pastor. Deus continua me melhorando para que eu seja um pastor. E eu tive muitas experiências, muitos colegas revoltados com a igreja. Então, o que eu posso dizer assim, se você for exigente com as companhias aéreas, com as famílias, com a alimentação, com a escola, faculdade, como você
exigente com a igreja, aí tudo bem. Só que as pessoas são muito mais exigentes com a igreja, ou contra a igreja, ou exigem mais da igreja do que exigem da sua vida secular. Aí você me diz, mas está certo, pastor? Não, nem sempre. Nem sempre. O negócio é que você muitas vezes não entende que isso é espiritual, que o inimigo quer que você se afaste da igreja. Então vamos lá. Eu percebi que os desigrejados, que é um grupo hoje, tem até um grupo aí, No Church, No Igreja, eu fiquei sabendo essa semana. Quer dizer, eu não quero igreja, eu sou crente na minha casa, né? E tudo bem, então seja também um trabalhador na sua casa. Então tudo bem, você quer ser uma pessoa isolada? A Bíblia diz, a palavra de Deus em Provérbios, que insurge-se contra a verdadeira sabedoria aquele que se isola. Provérbios 24, 21. Né? Você se isola, você insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então essa é uma palavra para você que está hoje, quem sabe, se afastando da igreja, quem sabe se perdendo, e Deus usa a minha vida para fazer você voltar. Vamos lá. Primeiro, são aqueles que eu percebo que gostam de estar em pequenas reuniões. Mas não é pequena reunião para estudar a palavra de Deus. Eu escrevi aqui nesse jornal, olha, gostam de uma cervejinha, gostam de um uísque, são normalmente pessoas que não resolveram a sua situação conjugal, acham que os cultos não lhes acrescentam nada. Esse é o primeiro grupo, os insatisfeitos com a igreja. Ah, eu não quero mais igreja, está muito demorado. O segundo grupo, que eu percebo dos desigrejados, são aqueles que não tiveram as suas sugestões, opiniões acatadas pelos pastores. E eles então começam a procurar defeitos na igreja. Ah, está anunciando lá livro. Ah, está lá, o pastor fica dando muitos avisos. E aí começam a criticar a igreja. Não aceite isso. Sai fora destas pessoas. Não fique perto destas pessoas que só veem defeitos na igreja. O terceiro grupo que eu percebo, olha que coisa interessante que eu anoto aqui, olha. Eles se assentam mais afastados, logo param de entregar os dízimos e ofertas. Aqui mora um problema, tá? E em pouco tempo só vale o que o apóstolo Paulo falou. É como se a Bíblia tivesse somente as cartas paulinas. Não tivesse o livro de Isaías, não tivesse Jeremias, não tivesse Tiago, não tivesse as cartas de João. Tudo é Paulo. Olha, Paulo foi um dos maiores instrumentos no Novo Testamento, foi o maior instrumento para ser boca de Deus. Mas quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, tá? Quem morreu na cruz não foi Moisés, não foi Jorge Linhares, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele, o apóstolo Paulo fala assim, sede imitadores de Cristo. Então tudo é palavra de Deus e o Espírito Santo atuou na vida de Paulo. E quem sou eu para julgar Paulo? Mas é muito importante você entender que esses grupos que se isolam pegam as cartas paulinas, pinçam e tiram somente os ensinamentos que estão relacionados, muitas vezes, para interesses pessoais. Tiram do contexto. O quarto grupo, em pouco tempo, o resultado desses grupos insatisfeitos é que eles se tornam desviados, revoltados contra a igreja, contra a liderança e com as famílias destroçadas. Normalmente, nesses 50 anos, já fui pastor auxiliar, já fui ovelhinha de igreja, fica quietinho, tá? Eles voltam destroçados. Todos, a grande maioria daqueles que saíram das igrejas onde eu frequentei, que foi a Assembleia de Deus, que foi a Igreja Quadrangular. Puxa, as pessoas que se rebelavam, que se revoltavam contra o pastor, os pastores dessas igrejas que eu citei, e hoje da Getsemane, onde estou há mais de 40 anos, eles voltam destroçados, com as famílias destroçadas, sem referencial de igreja. E voltam também sem aquele amor que tinham pela igreja. Então isso é um perigo muito grande. Eu estou dando uma palavra de alerta para você. E a carta de Tiago, quando assumiu a igreja em Jerusalém,
ele é irmão do Senhor Jesus, ele foi pastorear a igreja. E ele pegou o rebanho disperso, completamente disperso. Então, as orientações que ele dá são extremamente práticas e úteis para nós agora no século 21. Bom, o que eu percebo hoje ao ser boca de Deus para você? Lemos em Provérbios, capítulo 18, verso 1, busca satisfazer o seu próprio interesse. Olha que coisa interessante. Salomão percebeu isso, hein? Aquele que se isola e ele insurge-se, ele luta, ele está guerreando contra a verdadeira sabedoria. Está escrito, não te associes com os revoltosos. Você não pode associar-se com os revoltosos. Devemos perseverar, amando, sabendo que as igrejas têm defeitos. Se a igreja não tivesse defeitos, aqui já seria o céu. Mas só que na Companhia Aérea Azul tem defeitos, na TAM tem defeito, na American Airlines tem defeitos, na United tem defeitos, em todas as companhias tem defeitos. Aí você diz, não vou viajar mais? Então eu estou na igreja para acrescentar, eu não estou na igreja para ficar lá como um juiz, julgando se a irmã está com a saia curta, se a irmã está com o cabelo cortado. Seu irmão, eu procuro ser uma brasa no braseiro. Então hoje eu venho dizer a você que é algo muito importante. Eu me lembro que na minha juventude alguns colegas ficavam do lado de fora durante o louvor. E eu falava, vamos lá para o culto? Não vou não. Vou na hora da palavra. Aí depois, antes de encerrar o culto, já saiu. E aí juntava 4, 5, 10 ali, para julgar a pregação. O que você achou da pregação? O que você diz da pregação? Aí ficava julgando a pregação do pastor. Essas pessoas que hoje, como estão hoje, desviados. E graças a Deus que eu optei em obedecer aos meus pastores. Graças a Deus, tenho os 3 filhos na igreja. Nora, genros, meus netos, todos na igreja. E hoje eu sou um homem vitorioso na família, vitorioso financeiramente, vitorioso no ministério. Por quê? Por causa do valor da igreja. Eu não posso menosprezar a igreja. Então, resumindo, para concluir, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Os desigrejados, atitudes e o resultado. Vamos lá, reprisando tudo. Primeiro, são os que gostam de pequenas reuniões porque não querem ser exortados com respeito à sua cervejinha, o seu uísque. O segundo grupo são aqueles que não tiveram as suas sugestões acatadas pelos pastores e começam a enfrentar os pastores, começam a não obedecer porque eles se sentem os melhores. Quarto, em um primeiro momento, se assentam isolados, formam grupinhos dentro da igreja. São os que saem para ir ali no futebol, são que se encontram no final de semana, né? E só querem a doutrina paulina. Não querem saber do sangue de Jesus com respeito às obediências desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. São isolados versículos. Em um pouco tempo o resultado é, quarto, que infelizmente suas famílias também param de ir à igreja. Os seus filhos também não se entrosam mais com as mocidades, não ficam na igreja, conhecem outras garotas, conhecem outros rapazes, entram para a faculdade e se desviam. E o outro grupo são aqueles que não gostam de entregar o dízimo. Eu vou dar o dinheiro para a igreja, não. Eu vou administrar o meu dinheiro. São pessoas que melhoraram na vida, chegaram derrubadas na igreja. Deus teve misericórdia, elas subiram na vida e agora elas não querem. E o resultado disso tudo que eu disse aqui, esses 5 pontos, esses 4, 5 pontos aqui, resumindo tudo: famílias destroçadas, divórcios, famílias destruídas, a geração perdida por falta de um referencial. Tiago então diz nesse texto: meus irmãos, se alguém conseguir trazer uma pessoa destas que esteja afastada, você cobriu uma multidão de pecados. Tanto destas pessoas quanto de outros
e até nossos próprios, que é a omissão. Então você que está afastado da igreja, você que está desviado da igreja, você que está andando com pessoas insatisfeitas, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá? 1 Coríntios capítulo 15. Volte para a igreja. Volte para a igreja e se assente. Escute a pregação. Volte a adorar a Deus. Volte a engrandecer o nome do Senhor. Seja uma ovelha de Jesus e você vai ver que Deus vai te resgatar, que o Senhor vai te abençoar, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida e você vai procurar muito menos defeitos na igreja. Você vai à igreja para adorar ao Senhor. Ó Deus, toma esta vida que me assiste. Esta palavra, ela é profética. Ela é para levantar. Ela é para ajudar esta pessoa que o Senhor pôs aí nesse momento diante desse vídeo. E eu repreendo este espírito de acusação, esse espírito de isolamento que está querendo tirar essa pessoa da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, para levá-lo para um grupo de revoltosos. Eu repreendo toda má conversação, toda ação maligna que entrou pelos ouvidos e achou lugar no coração. Que haja paz. Em nome de Jesus eu te abençoe e que você volte para a casa do Senhor. As decepções, ó meu Pai, elas têm que servir para este irmão e para mim, para me aproximar mais do Senhor e eu saber que aqui na terra tem defeitos, mas eu estou caminhando para Canaã, para Jerusalém celestial. Deus te abençoe e eu te espero na Igreja Batista Getsemane. Um abraço, fique com Deus. Você está vendo esta imagem desta ovelha gorda? Muitas vezes a pessoa insatisfeita é porque, ao contrário dela produzir lã, ela foi engordando e agora, ao contrário dela estar dividindo esta lã e produzindo frutos, ela começa a ver os defeitos na igreja. Preste atenção para que você não seja esta ovelha que está aparecendo aí na tela. Olá, quero te apresentar estes novos livros deste grande escritor, ele mesmo, o pastor Jorge Linhares. Um estudo completo sobre o pecado. Conheça e vença o inimigo e suas artimanhas. Formando uma geração de abençoados, vencedores, sábios, palhaços idiotas. Ah, ficou curioso, né? O amor de Deus, sua ação, seu carinho e sua manifestação. Jornal do Inferno, as notícias que o diabo gostaria de ter dado e publicado. Disciplina, na igreja, no ministério, na família e no trabalho. Guerras, lutas e vitórias, aprendendo com Davi a viver na dependência e obediência ao Senhor. E uma linda agenda personalizada, Deus falou comigo, para anotações e revelações proféticas. Todas essas obras e outras centenas de títulos do pastor Jorge e outros escritores você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue
31 98661 3980 ou 98661 3922.